querido irmão. Estamos aqui mais uma vez para partilhar com você a palavra do Evangelho de hoje, que está em Lucas 19, de 45 a 48. Nós pedimos então a intercessão de Maria Santíssima, a inspiração do Espírito Santo, para que toque as nossas mentes, unja os nossos corações, para que possamos acolher com muito amor, com muita serenidade, com muito interesse, com muito carinho, essa palavra de hoje. Vamos então ler o Evangelho de Lucas 19, 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é um trecho bastante curto, do Evangelho, mas muito interessante também. Vamos tentar esclarecer um pouquinho, pegar 2 pontos apenas desse Evangelho. O primeiro, realmente, vamos falar um pouco da reação de Jesus, Porque no templo era normal que houvessem esses cambistas, esses vendedores. Por quê? Porque os judeus, eles tinham por hábito fazer uma peregrinação, com 3 vezes ao ano, pelo menos, para Jerusalém, para ir ao templo. E era necessário, então, para poder pagar os impostos, os dízimos lá do templo, trocar a moeda que eles tinham, porque muitos vinham de longe, vinham de outros países. Então tinham que trocar a sua moeda. Por isso havia os cambistas que faziam esse trabalho. E outros também vendiam animais. Esses animais eram vendidos para serem oferecidos em sacrifício. Como nós sabemos, os judeus mais ricos ofereciam bois, ofereciam ovelhas, e os mais pobres ofereciam uma pomba. Então, por isso havia também esses vendedores em locais próprios, adequados, ali na proximidade do templo. Só que havia muitos abusos, Por isso que Jesus fala, que minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um antro de ladrões, porque eles abusavam, roubavam, enganavam, Então isso realmente era inadmissível, tá? E é gozado de ver como Jesus sempre foi muito duro, Em muitas situações ele era duro, era firme nas suas colocações, mas sempre com muita serenidade, com muita calma, com muito amor. E aqui nesse trecho nós vemos um Jesus assim quase que irado, indignado, quase violento. Como de fato, aliás, nesse trecho não fala, mas nós temos em outros trechos, que fala realmente que, como em João, que Jesus fez um chicote de cordas, Mesmo em Mateus e Marcos, diz que Jesus virou as mesas, as cadeiras, jogou tudo para o chão. Então realmente foi uma situação assim bastante até violenta, digamos assim, embora premeditada, embora com muita consciência daquilo que ele estava fazendo. Porque Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha plena consciência daquilo que estava fazendo. Mas isso mostra, realmente a importância que Jesus dava à casa de oração. Então Jesus queria, que fosse realmente o templo uma casa de oração, em que houvesse silêncio, respeito, humildade. Isso serve então para nós também no dia de hoje. Muitas vezes a gente também, quando vai à igreja, principalmente na presença do Santíssimo, às vezes até mesmo exposto ou no sacrário, então é importante a gente ter esse respeito, esse silêncio e não irmos à igreja para fazermos outras coisas, Enfim, para muita conversa, muitas vezes até murmuração, falar mal da vida dos outros, ficar cochichando dentro da igreja. São coisas que realmente são inadmissíveis, que nós não podemos fazer nunca, Então, eu acho que esse é o primeiro recado desse trecho, do Evangelho que nós temos que tomar para nós. A segunda coisa importante está no versículo 48, onde diz assim:
não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então aqui cabe uma pergunta para nós. Será que nós ficamos também fascinados com as palavras de Jesus? Claro que na época, vendo Jesus pessoalmente era uma coisa. Hoje nós não temos Jesus pessoalmente, mas Jesus continua vivo, continua nos falando principalmente pela sua palavra, pelo seu evangelho. Então, naquela época não havia evangelho. Hoje nós temos um evangelho riquíssimo, que nós podemos estar lendo diariamente, meditando, e orando na palavra de Deus. Então, isso nos proporciona um conhecimento de Deus, o aumento do nosso amor, e da nossa vivência, digamos assim, da palavra de Deus. Então é isso, esse é o segundo ponto que a gente queria colocar. Nós temos que também tentar nos maravilhar com Jesus, nos maravilhar com o seu conhecimento, com o seu poder, com a sua sabedoria, com o seu amor. Realmente Jesus, como eu disse, é uma pessoa viva, não é apenas alguém que viveu, morreu e acabou. Não, ele ressuscitou, está vivo, continua vivo, e ele está atuando, nos ouvindo e nos falando, nos conversando conosco. Tá? Então eu acho que são esses dois pontos importantes para nós tirarmos desse evangelho. O respeito com a casa de Deus, e procurarmos conhecer sempre mais a Jesus, porque conhecendo nós podemos amá-lo e podemos nos fascinar também, nos maravilhar com o seu amor, com o seu poder, com a sua sabedoria. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.